Bom, agora a gente vamos a Brasília falar da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu pautar hoje o PL da anistia, agora rebatizado de PL da dosimetria, e afirmou que a votação não vai gerar conflito com o Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que essa questão da anistia ela está superada, nós votamos a urgência dessa matéria, respeitamos o devido processo legal do Supremo Tribunal Federal concluir o julgamento dessas pessoas que participaram desse ato do 8 de janeiro, até porque para se tratar de alguma questão sobre essas penas, nós precisaríamos ter o devido processo legal concluído e com a conclusão desse processo no Supremo Tribunal Federal, nós já havíamos designado o deputado Paulinho da Força como relator e vamos pautar no dia de hoje esse projeto que não tratará de anistia, mas sim de uma possibilidade de redução de penas. Bom, o Hugo Motta deixou claro que foi ele quem escolheu o assunto para votação. Quero aqui também deixar de público que a nossa decisão ela foi tomada única e exclusivamente por vontade do presidente, que tem poder de pauta. Ela não foi tomada para atender a pedido de ninguém. Nós entendemos que é o momento onde a matéria está madura para ir ao plenário e o deputado Paulinho da Força deve tornar público o seu relatório, que já havia sido conversado com muitas lideranças aqui da casa, também com a imprensa. Bom, o projeto relatado pelo deputado Paulinho da Força propõe a redução de penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Mais cedo, antes do anúncio de Hugo Motta, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o pai, Jair Bolsonaro, está angustiado com a dúvida sobre não ser incluído na proposta e criticou o Paulinho da Força. É uma coisa que deixa ele bastante angustiado, porque o próprio presidente Bolsonaro ouviu do Hugo Motta, ouviu do Davi Alcolumbre o compromisso de pautar em anistia e ele está dizendo que quer acreditar na palavra dos dois até o último momento, porque isso tem que ser apreciado esse ano ainda. E, mais uma vez, o que a gente pediu para eles lá atrás e que eles não estão cumprindo, não cumpriram até agora, é que paute. Não pode o debate ser interditado, só pauta se houver o compromisso que vai ser a tal da dosimetria, senão não pauta. Quer dizer, quem está interditando esse debate é o relator. Então fica aqui mais um pedido para o relator Paulinho da Força. Não pode ser a palavra final dele, a palavra final tem que ser do plenário. Não pode o Paulinho da Força falar não terá Bolsonaro nas urnas em 2026, que essa palavra não cabe a ele. Essa palavra cabe ao plenário do Congresso Nacional. E é isso que a gente está pedindo, isso é democracia. Então quem é que está defendendo a democracia? Somos nós. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para que o partido apoiasse o projeto de lei da dosimetria sem que o texto tratasse de anistia. E decidimos subir um degrau na nossa luta. E o degrau hoje é o acordo feito entre nossa bancada e o presidente Hugo Motta de votar a redução de penas autorizada pela liderança do nosso partido, inclusive dialogado com o nosso eterno presidente Bolsonaro, que é o degrau possível neste momento para que o presidente Bolsonaro pague o preço, mas as famílias injustiçadas, na sua ampla maioria, possam dignamente passar o Natal em suas casas, no seio de suas famílias. Logicamente que não estamos satisfeitos com este resultado, mas é o degrau possível. E nós não vamos abrir mão, em circunstância nenhuma, de no próximo ano, voltando os trabalhos legislativos em 1º de fevereiro, de continuar a nossa luta pela anistia de todos os presos políticos injustiçados nesse julgamento totalmente infundado, sem mérito jurídico, sem pertinência alguma, haja vista o momento em que estamos vivendo. Sóstenes disse que deixou momentaneamente de insistir na anistia ampla, geral e restrita por falta de tempo no calendário da casa.
Nós, lamentavelmente, pelo calendário legislativo, estamos a 2 semanas do encerramento das atividades legislativas e o que nos deixa angustiado a todos nós é que todos nós parlamentares do PL recebemos informações e pedidos constantes de familiares, de presos políticos, para que a gente faça alguma coisa. Como nós não conseguimos construir o ambiente político e os votos necessários para votar anistia, o primeiro degrau para chegarmos ao nosso objetivo será a redução de penas, que estes presos políticos, em sua quase totalidade, estarão e poderão, em votando no Senado, passar o Natal com suas famílias, o que já nos tira um pouco do peso da nossa angústia. Bom, e agora há pouco, o relator do projeto de redução de penas, Paulinho da Força, se mostrou confiante com o avanço da pauta. O líder Sócio e o líder Zucco falaram isso publicamente na reunião de líderes, que não apresentaria destaque. Mas espero que então que eles cumpram e nós estamos confiantes que ele vai cumprir. O Senado, eu apenas conversei com o Rodrigo Pacheco, com o presidente Davi Alcolumbre, acho que o Hugo Mota conversou, mas eu não conversei. Com essa conversa com o Supremo, se não tem dúvidas do Supremo... Tudo que eu fizer, o Supremo vai bater o martelo. Paulinho da Força também explicou alguns pontos do texto que beneficiam os condenados. Então, isso significa também uma redução de cada 3 dias trabalhado, vale desconta 1, e cada 6 dias estudado, desconta outro. Isso, então, dá uma redução total, né? Com esse texto, diria assim, todas as pessoas que foram presas no dia 8, até porque já cumpriram, quando você faz essa redução, já cumpriram mais até do que a redução dá. Então, todas as pessoas, feita essa redução, os advogados vão ter que pedir ao Supremo e eles serão soltos. Aquelas pessoas também que estão com tornozeleiras e também, do meu ponto de vista, atende aqueles que saíram do Brasil. Bom, vamos lá por partes. Piotr, vamos explorar um pouquinho o aspecto político. A gente está aqui acompanhando a sessão no plenário da Câmara dos Deputados, foi suspensa, parece que teve uma invasão ali do Glauber Rocha, alguns pessoalistas, mas nem tem relação com essa votação do PL da dosimetria, anistia, tem relação com a votação da cassação de Glauber Rocha e também dos deputados da Carla Zambelli e do Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto, então, por enquanto... Glauber Rocha é o cineasta, né? Perdão. Então, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Agora, falando especificamente da anistia, a gente está aqui acompanhando a sessão da Câmara, então, portanto, neste momento, suspensa. Hugo Mota disse que vai colocar em votação hoje. Finalmente foi apresentado um texto, Piotr, pelo Paulinho da Força, que diz que tudo que ele fizer, o Supremo vai bater o martelo, né, em relação ao texto que foi apresentado de redução de penas. Entre idas e vindas, parece agora que o PL aceitou. Ouvimos ali Sóstenes Cavalcante dizendo que é melhor, então, aceitar esse processo de redução de penas e depois luta-se, né, avança-se para uma anistia, para um indulto mais adiante, e que esse projeto de redução de penas vai permitir que os condenados possam passar o Natal em casa, né, voltem para suas casas. Eu vou só começar com essa frase do Paulinho, que é sintomática, né? Tudo que eu fizer, o que eu disser aqui, o Supremo vai cumprir. Mas não porque ele tem autoridade de parlamentar, é porque ele combinou antes com os ministros. Bom, enfim, mas vamos buscar um pouco aqui de Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? A questão da anistia, e a anistia só existe uma, é ampla, geral e restrita, como diz a própria história brasileira, e não é nem de tanto tempo assim. No recorte histórico, convenhamos, né? A anistia foi outro dia aqui no Brasil. Não estamos falando de 200 anos atrás, estamos falando do começo dos anos 80, final dos 70, começo dos 80. Naquele processo todo de redemocratização, da vinda de todos os que estavam fora, né, dos exilados e por aí vai. A questão que nós estamos vendo aqui é que a tal da dosimetria, que sim, é um problema pela lógica de entender a anistia, mas é o que é possível no momento. E é preciso, neste momento, a gente olhar com a dor de quem está na cadeia. E que, se não for adiante este projeto, parece que nada terá condição de ir adiante. Isso não diminui em nada o projeto de uma anistia ampla, geral e restrita em algum momento,
ou mesmo, obviamente, do processo político do ano que vem, que pode mudar completamente a realidade do país hoje. Agora, há uma lógica. Essas pessoas, e talvez seja isso que o próprio presidente Bolsonaro tenha compreendido ao dizer, olha, vamos com esse projeto, ou mesmo que o Sóstenes deixou muito claro agora, isso poderia ter avançado lá em algum momento. O que me chama a atenção é dizer assim, mas não vai apresentar destaque. Mas espera aí, o debate é desse, de apresentar destaque. Agora, se esse é o acordo combinado para realmente avançar, não só na Câmara, não é porque se votar na Câmara e não avançar no Senado, nada acontece. Isso realmente beneficiar todos, e todos inclui, obviamente, os que estão fora do país. Porque se estão todos sendo acusados, independentemente de processo, a anistia absolvia todos, ou seja, todo mundo era esquecida, a pena era esquecida ou qualquer outra coisa. A questão é muito clara nesse momento. Eu tenho pessoas presas, a começar do presidente Bolsonaro, que não pode sequer fazer política. Nada, absolutamente nada. Diante de todo o julgamento absurdo que foi, o que nós já denunciamos aqui por milhões de vezes. Este é o possível, parece que essa é a vida como ela é. Não é ideal, não, está muito longe disso. Os abusos que as pessoas sofreram, os vítimas de arbítrios, da principal corte do país, nada disso vai ser esquecido. Mas se é o possível nesse momento, porque essas pessoas têm um mínimo de dignidade com a liberdade, digamos, por esse projeto de dosimetria, bom, se é isso a única coisa que Hugo Mota topa votar, é o que temos, lamentavelmente. Marcílio, eu quero te ouvir até os aspectos jurídicos, né? A gente compartilhou ali esse texto que foi finalmente apresentado pelo relator Paulinho da Força. Ele toca em 2 pontos ali para redução de penas. O primeiro, a questão do concurso formal ali, né? Que ele veda, então proíbe a acumulação de penas, porque vários desses condenados... Exato, foram condenados pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Foi uma tese alegada pela defesa de quase todos praticamente, mas os ministros optaram por não utilizar essa tese. Inclusive. O Fux, inclusive, que depois mudou né, de posição. Agora, com esse projeto de lei, veda né, a utilização aí desses 2 artigos. Veda, o que já devia ser um negócio óbvio, né? Porque, enfim, como é que você pode pensar que é possível abolir o Estado sem dar um golpe ou dar um golpe sem abolir o Estado? Então, e de forma violenta. E de forma violenta. Isso não existe. E cada um desses crimes tem 12, 13 anos. Você soma os 2 já dá, os 20 e tantos que todo mundo está sendo condenado ou foi condenado. Então, isso já vamos dizer assim, já diminui bastante a pena. Mas aí tem um problema, porque os líderes acabam não sendo os líderes da suposta trama golpista, como eles gostam de falar, não seriam poupados, não teriam uma diminuição tão grande. Aí entra uma conta que o próprio Paulinho da Força a gente viu que não sabe fazer. Aliás, é incrível porque esse texto não vinha sendo apresentado. A gente estava aqui desconfiado que o Paulinho não sabia escrever. Aí agora a gente vendo o Paulinho falar, a gente sabe que ele também não sabe falar. Não sabe. E aí ele explicando a conta, ele também não sabe contar. Então o que ele sabe fazer, afinal de contas, o Paulinho da Força? Parece a Dilma explicando, lembra, nos áudios? O que ele falou, o Supremo concorda, segundo ele. Concorda. O que é assustador. O que mostra que o Paulinho da Força, ele realmente não é nada. Ele é meramente um boneco de ventríloco do STF. Ele é um avatar do STF. Ele está ali em nome dos ministros, né? E é difícil a gente acreditar de triste destino da oposição que precisa do martelo do STF para ter as suas votações ou para ter os seus desejos atendidos. Triste destino da oposição que tem de ficar na mão do Mota, Paulinho da Força, Aécio e Temer. É complicado acreditar que isso possa dar em boa coisa. Agora, claro, e aí, aliás, o Paulinho da Força também falou que o texto, o Mota, né, falou, não, o texto agora está maduro. Maduro onde? Até ontem a gente não tinha nem texto. Como é que isso está maduro? Agora, do ponto de vista humanitário, claro, essas pessoas estão na cadeia e etc, e merecem não estar, precisa se resolver a vida dessas pessoas. A gente não devia nem estar falando de anistia aqui, e sim de anulação desse processo. Anistia é para quem comete ilícito e crime. E quem comete ilícito e crime nesses casos foram os julgadores, foram os juízes do caso, né? Eles é que cometeram os ilícitos ao julgar inocentes. O ponto é que a gente chega em algum momento que tem que falar, bom, e aí, é isso ou nada, né? Então, esse me parece ser o grande ponto. Se isso for um passo para outro que virá depois, que é o da anistia, bom, muito que bem. Agora, se isso for a dosimetria ou
a anistia, se for uma escolha, politicamente, embora do ponto de vista humanitário a gente compreenda, politicamente há que se pensar. Porque se a oposição não tiver fôlego para, na sequência desse projeto, ir atrás de uma anistia, nós estaremos assumindo que o país foi golpeado do ponto de vista eleitoral. Não teremos o Bolsonaro, não teremos, essas pessoas continuarão sendo vistas como criminosas, teremos um país marcado por uma mancha, né, de injustiça para sempre. Augusto, acho que dá para tratar por etapas? Primeiro, então, se aprova a redução de penas e depois se batalha, se luta pela anistia, já que desde fevereiro, né, se fala aí sobre o projeto da anistia que não foi pautado? Acho que o Marcília está correto. Que seja o ponto de partida, que sirva de avanço, né, na busca da anistia ampla, geral e restrita, que é isso que exigimos. Até porque os ministros do Supremo deveriam apoiar isso aí, a anistia, porque eles serão beneficiários dela, pelos crimes que cometeram. Gravíssimos, e esses sim reais, não os inventados como esse que está sendo julgado agora. Porque é o seguinte, se você olhar, né, se você examina a coisa do ponto de vista dos presos, é impossível ser contra. Se você tem a possibilidade de devolvê-los à liberdade, tá, de passar o Natal em casa, pelo menos, depois dessa injustiça absurda, porque eles não cometeram crime algum, e os poucos que estão presos porque depredaram. Aliás, eles não estão presos por isso, porque não houve a individualização de conduta. Sim. Mas os depredadores, tudo bem, mas já passou o tempo de pena, já pelo Código atual. É isso. Já, então, para com isso. Como eles foram acusados de golpismo, também fica essa coisa absurda, que é essa turma presa sem ter feito coisa alguma de ilegal. O que a oposição deve fazer, portanto, resumindo, é isso, que isso sirva como mais um passo, que não pode parar, né, não pode esperar para que venha o próximo, mais um passo para buscar a anistia ampla, geral e irrestrita, que é isso que exigimos. Essa é a bandeira. Qualquer coisa que torne isso mais próximo, você não pode ser contra. Você olha, você está preso, aí você vai ser contra. Isso aí não dá. Mas não é isso que pedimos. Isso é o mínimo. Eles não deveriam ter ficado um único dia. Esse é que é o problema.